E a gente está falando de sinais, né? Vários sinais a gente viu acontecerem antes do retiro, coisas extraordinárias aconteceram, os irmãos compartilharam, cada um em particular deve ter vivido alguma experiência, presenciado algum sinal de Deus, e a gente tem ouvido isso de várias formas aqui na palavra de Deus sendo exposta. E quando a gente está falando da palavra de Deus, sem dúvida, um dos temas mais intrigantes da palavra de Deus é esse tema que está permeando aqui todas as mensagens, que é o fim do mundo, o fim dos tempos, a volta de Jesus, não é verdade? Se eu perguntasse para cada um de vocês qual é o tema mais intrigante da Bíblia, certamente a maioria de vocês falaria assim: o fim do mundo, os sinais. Gente, é tudo muito interessante. Se você não teve a oportunidade de ver toda aquela exposição que a igreja fez no final de semana de treinamento do livro de Apocalipse, você tem que ver. É para ontem isso, é para ontem. Vai lá no YouTube, pega a lista toda, são 4 vídeos, você tem que assistir aquilo. Eu fiz uma maratona dos vídeos, assisti mais de 2 vezes cada um deles, para vir aqui hoje para o paredão, eu estava com tudo na ponta da língua. E as perguntas sobre Apocalipse, quase nenhuma, né? Nenhuma. Mas eu estou preparado. Mas não precisa me perguntar hoje não. Pode ser outra hora. Quem é fera, está entendido de todas essas coisas, é o pastor Henrique. Vai lá nele e pega a cola lá nos vídeos, tá? A gente se interessa por isso, não é porque a gente está querendo das coisas misteriosas, mas é porque a gente se interessa pela volta de Jesus, não é verdade? Graças a Deus por isso. E quando a gente está falando do fim do mundo, dos sinais, de todas essas coisas, para falar a verdade para vocês, o que mais me intriga não é saber desses sinais, saber a hora que Jesus vai voltar, mas é entender uma questão em particular. Por que a igreja tem que sofrer? Por que a igreja, sendo tão amada de Jesus Cristo, por que ela tem que passar por todo o sofrimento, por toda essa perseguição? E aí, preocupado com essa questão, graças a Deus a Bíblia é um livro de spoiler, como o Marcão bem pontuou. E ela já disse que a igreja vai sofrer, mas vai triunfar com Cristo também, amém? Então você já sabe, quando eu falar do sofrimento, você já sabe que o nosso horizonte é a glória eterna com Jesus, é o triunfo da igreja. Então eu não quero que você desanime, quando você comigo meditar, tentar entender por que a igreja tem que passar por todo esse sofrimento. E é justamente no sermão de Jesus, que fala sobre as coisas do fim, que ele vai dar orientações sobre esse sofrimento da igreja, sobre o sentido de todas essas coisas. Está lá em Lucas, no capítulo 21, a partir do verso 12 até o 19. Leiam comigo. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem se preocupar com o que dirão para se defender, pois eu lhes direi palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Amém? Irmãos, é algo assim realmente intrigante. Por que a igreja tem que passar por
toda essa perseguição. Mas o Senhor Jesus já nos dá a indicação, já nos dá a resposta e já mostrou para nós que com Ele sofreremos, com Ele também reinaremos. Amém? Já é conhecido de cada um de nós a perseguição da igreja. A gente sabe que essa perseguição é extensa. A igreja sofre muita perseguição em vários países da África, do Oriente, em que o islamismo domina, em países asiáticos de regime ditatorial comunista. Porém, talvez o que não esteja no radar dos irmãos é que a destruição de igrejas e propriedades cristãs cresceu cerca de 600% só no último ano. O aumento na perseguição ocorre na maioria das vezes na China, Índia, Nigéria, Nicarágua, Etiópia, países que Marcão bem pontuou. Porém, no Canadá foram mais de 90 igrejas destruídas nos últimos anos. No Canadá, desde 2021, mais de 90 igrejas evangélicas e católicas foram vítimas de incêndios criminosos que levaram à completa destruição das suas estruturas. E você pensa que isso está ruim? Isso é só o começo. Mas não é para a gente desanimar. O Senhor Jesus disse: quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Mas ainda assim nós passaremos por toda essa perseguição, sofreremos ódio dos pais, dos amigos, parentes próximos. Final de contas, por que a igreja tem que passar por tudo isso? Por causa do nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus, todos nos odiarão. A primeira coisa que o sermão de Jesus deixa bem claro para nós, o sermão escatológico aqui, em Lucas 21, é que o sofrimento da igreja é necessário, é a primeira lição. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. O Senhor Jesus não anuncia isso como uma promessa feliz, mas Ele tem que dizer isso à tua igreja, ao seu povo. Todos odiarão vocês por causa do nome de Jesus, por causa do nome eterno de Jesus. O sofrimento pelo qual a igreja tem que passar é necessário. O mundo odeia a igreja, mas odeia a igreja por causa de Jesus. O sofrimento da igreja é necessário devido a esse ódio que o pecado inflama nos corações daqueles que não amam a Jesus ainda. Então, por odiarem a Jesus, odiarão todos aqueles que são fiéis a Jesus. Todo o sofrimento que os anticristos puderem infligir na sua igreja, em cada crente, eles o farão. Sofrimento da igreja é necessário, mas não é motivo de tristeza. Pode ter certeza, como a gente acabou de cantar, todo sofrimento terá fim. Todo sofrimento terá fim. O texto que Marcão bem lembrou a gente, né, em 1 Pedro, capítulo 4, ele diz: alegrem-se, antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. O sofrimento da igreja é necessário, mas ele terá fim, e é motivo para nós, quando sofremos por causa do nome de Cristo, é motivo de alegria. Paulo reforça esse ensino de Pedro, dizendo assim, em Colossenses: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Cristo sofreu pela igreja, e nós, como igreja, tomamos parte do sofrimento de Cristo. Isso é motivo para nós de alegria. O sofrimento da igreja é necessário,
mas tem um propósito. Ele serve para que a igreja seja o testemunho vivo da soberania, do amor de Deus. O sentido do sofrimento é testemunhar. É a segunda lição que esse texto nos traz. Isso é importante ressaltar para que a igreja tenha consciência de que não sofre à toa, sofre por causa de Cristo, sofre por causa do nome de Jesus Cristo, toma parte do sofrimento de Cristo. A igreja tem este chamado para o martírio, para o sofrimento. Originalmente a palavra mártir, ela significaria apenas testemunha, mas por causa do sofrimento e perseguição que os cristãos sofreram por causa do testemunho da sua fé, morrendo por causa da fé em Cristo Jesus, a palavra mártir tomou outro significado mais abrangente, significando aquele que morre por uma causa maior. O martírio passou a significar então sofrimento, aquele que sofre por uma causa maior. Esse chamado ao martírio, ao sofrimento, é na verdade uma convocação para o testemunho. A igreja sofre para dar testemunho do Senhor. Jesus diz em Lucas 21, antes de tudo isso prenderão, perseguirão vocês, então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho no sofrimento, na perseguição. A igreja tem a oportunidade de testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor. A igreja dá testemunho de que Jesus Cristo está vivo, que cuida da sua igreja. Entender o sentido do sofrimento da igreja é fundamental, porque mantém o nosso foco em Jesus Cristo. Nós não sofremos por uma razão banal, nós sofremos por causa de Cristo, para testemunhar do amor de Cristo pela sua igreja, que o amor dele está vivo e nada vai poder detê-lo. Nenhum sofrimento nessa vida poderá impedir que os crentes testemunhem da sua fé em Jesus. E eu quero lembrar de um exemplo magnífico, de uma testemunha de Cristo, que sofreu, que foi perseguida, mesmo em um ambiente que poderia ser considerado cristão. John Bunyan, o autor de um dos livros mais lidos e importantes da tradição cristã, O Peregrino. É um livro que você tem que ler, um livro que você não pode deixar de ler. John Bunyan, um homem humilde, um simples latoeiro, um homem que consertava e fazia materiais de latão. O Senhor Deus levantou este homem como um pregador leigo, algo que na Inglaterra do século 17 era proibido, e por causa do seu testemunho de Cristo, de pregar a Cristo, ele permaneceu ininterruptamente preso por 12 anos, como se isso não bastasse. Seu sofrimento não começou na prisão, ele serviu por 3 anos como soldado na Guerra Civil Inglesa, e aí em 1648 ele casa, tem 4 filhos, sua primeira filha, a filha mais velha, nasceu cega, e ele em sua autobiografia dizia que eles eram tão pobres, mas tão pobres quanto poderiam ser pobres, que dava para ser de pobre e eles eram. Conta que eles tinham apenas uma colher e um prato, e assim dividiam as refeições. Sua primeira esposa recebeu um dote, ou menos mal, um dote. Que dote era aquele? 2 livros. 2 livros era o dote. 2 livros que versavam sobre a piedade cristã e vieram a influenciar o apego ainda maior de John Bunyan à palavra de Deus e à pregação do Evangelho. Como se isso não bastasse, toda essa pobreza, e ele começa a pregar o Evangelho,
sua esposa, depois de poucos anos de casamento, cerca de 10 anos, ela vem a falecer. Ele fica viúvo com 4 filhos. Pouco tempo depois, casa com a segunda esposa, Elizabeth, essa a gente sabe o nome, e ela passa a cuidar dos seus filhos. Mas aí chega o período da prisão. E aí, preso, ele se vê a cada dia diante da morte. Sua esposa, Elizabeth, cuidaria dos seus 4 filhos. E sendo interrogada por aqueles que prenderam John Bunyan, ela disse: não tem jeito, meu esposo não vai parar de pregar o Evangelho. E ele confirmou isso num outro interrogatório, dizendo: se vocês me soltarem hoje, amanhã estarei pregando novamente. Por 12 anos estando preso. E aí, em sua autobiografia, ele comenta um pouco o dia a dia que ele passava. Ele dizia assim: certa vez eu estava mais do que em qualquer outro tempo num estado muito triste e abatido por várias semanas. Nesse tempo, sendo apenas um novo prisioneiro, não familiarizado com as leis, pensei que, de acordo com tudo que eu sabia, meu aprisionamento acabaria na forca. O que me aconteceria na hora da morte? Ele tinha medo da morte, e ele confessa de ter tanto medo de ser tomado como um covarde e dar péssimo testemunho diante dos seus algozes. A cada dia a forca estaria mais perto dele, ele pensava. E ele continua: nesse período, eu estava tão obcecado com o pensamento da morte, que frequentemente me sentia como se estivesse na forca, com uma corda ao redor do pescoço. Nessas circunstâncias, o único pensamento que me trazia algum encorajamento era que eu pudesse ter uma oportunidade de falar minhas últimas palavras a uma multidão que, eu pensava, viria para me ver morrer. Pensei também: se for assim, não considerarei minha vida perdida ou desperdiçada. Se Deus converter ao menos uma alma por intermédio de minhas últimas palavras. Vejam só, em meio ao sofrimento, a ameaça diária de morte, todo o sofrimento de John Bunyan servia para quê? Dar testemunho do amor e do cuidado do Senhor. Depois de 12 anos ele recebe o perdão, sai livre, mas ainda passa por mais 2 outros períodos de prisão, que alguns dos seus biógrafos pensam ser que foi neste período derradeiro que ele escreveu O Peregrino e logo depois A Peregrina. São 2 obras que vocês devem ler, 2 obras importantes. Um homem simples, um homem pobre, um homem que vivia no contexto da Inglaterra do século XVII, que era um contexto cristão, perseguido, recebendo ameaças de morte, sua família sem sustento, contando só com o sustento do Senhor, que para isso bastaria. Mas imagine o teste diário de fé dele, da sua esposa e dos seus filhos. Diante da morte, o que John Bunyan queria era testemunhar do amor de Cristo. E se você acha que esse homem era um gigante inabalável, eu convido você, ainda que você esteja sem tempo, então veja o final da sua autobiografia, onde ele confessa as suas lutas pessoais, e você vai ficar assim simplesmente surpreendido pela graça de Deus, porque um homem simples, pobre, com pouca instrução até, foi elevado a pregar o Evangelho, e era um homem como nós, simples, que passava pelas mesmas dúvidas, pensamentos que faziam vacilar a sua fé, e ele confessa isso. O sofrimento da igreja é para nós darmos testemunho de que o nosso Senhor está cuidando da igreja, amém? O Senhor ama a sua igreja, amém? O apóstolo Paulo nos lembra disso e diz que esse sofrimento é ainda um privilégio para nós, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Ele fala isso em Filipenses capítulo 1.
testemunhar de Jesus é o sentido do sofrimento da igreja. Ao sofrermos, nós participamos dos sofrimentos de Cristo. E se participamos do sofrimento, participamos também da vitória de Cristo. E é por isso que quando sofremos, buscamos mais a Deus. Podemos sentir Deus mais perto ainda. E aí percebemos que Deus está cuidando de nós. É a terceira lição. Em meio ao sofrimento, a gente percebe intensamente o amor de Deus. Você já parou para pensar que quando tudo está bem, quando tudo vai bem, quando a gente não tem problema nenhum, a tendência é que nós esqueçamos de Deus? A gente chega a esquecer até de orar, de ler a palavra. Um exemplo maior disso é o livro de Juízes. É regra na história de cada juiz, de cada período de Israel, lá no livro de Juízes. Eles estão sofrendo perseguição, estão assim, numa situação horrível. Então eles clamam pelo Senhor: Senhor, levanta alguém para ajudar a gente. O Senhor levanta um juiz, aí o povo se volta para Deus, dá glória a Deus, todo mundo bonitinho no culto, todo mundo presente, adorando ao Senhor. Logo depois que tudo fica bem, eles se esquecem de Deus, dão as costas ao Senhor, adoram outros deuses. E olha, isso não acontece só no livro de Juízes, não. Se você olhar a história de Israel durante o Antigo Testamento inteiro, isso é regra geral. Quantas e quantas vezes, quando eles estavam bem, eles se esqueceram de Deus. Você acha que isso não vai acontecer com a gente também? Agora, se a Escritura mostra que se há perseguição à igreja, acontece conforme a Escritura, tudo que ela escreveu acontece conforme a Escritura, você não acha também que a gente, quando o Senhor Deus anuncia que nós seremos vitoriosos com Ele, que nós estaremos junto com Ele na eternidade, tudo isso não vai acontecer? É óbvio que vai acontecer, é promessa do Senhor. Então, conforme as Escrituras, a igreja pode sofrer, vai sofrer sim, mas conforme as Escrituras, a igreja é triunfante sobre todo o sofrimento. Então, em meio ao sofrimento, a gente vai enxergar ainda melhor o mover de Deus. Quantas coisas que na preparação para o retiro a gente não passou a enxergar, e eu acho até que eu enxerguei até demais algumas coisas, fiquei impressionado. Pouco antes da gente vir para cá, lá na igreja, na frente da igreja, pode falar isso? Pode falar esse sinal que aconteceu? Tinha uma jiboia. Isso me impressionou demais, a ponto de até acontecer uma outra coisa comigo que eu não vou falar aqui não, depois eu conto para vocês. Fiquei impressionado, vários outros sinais, o Senhor Deus trazendo pessoas aqui, a gente nunca viu isso acontecer antes. Quantos e quantos pedidos de última hora, era como na arca, né? A porta vai fechar, não, espera, abre, não fecha ainda. Mais e mais pessoas que nós precisávamos trazer para cá hoje. Então tenha certeza, se você passou por várias dificuldades e você acha que isso foi algum sofrimento, eu quero te dizer, Deus te trouxe aqui hoje com um propósito específico. Se você ainda não é uma testemunha desse amor de Deus na sua vida, Deus está falando com você nessa noite para que você se torne uma testemunha desse amor vivo e verdadeiro, amém? Paulo reforça isso dizendo em Romanos 8, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Deus te chamou aqui, se você ainda não conhece a Jesus, se você ainda não experimentou esse amor, tudo isso que a gente está falando aqui, é porque Deus te chamou aqui para você ouvir, tornar você um filho de Deus, um herdeiro, co-herdeiro com Cristo Jesus, para que você experimente esta vitória na sua vida, amém? Agora lembre-se também do que Jesus prometeu no sermão escatológico, Lucas 21,
18. Mas antes ele diz: vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes, amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Olha a promessa do Senhor. Tudo está acontecendo conforme as Escrituras. As promessas do Senhor se cumprem. O Senhor Deus não volta atrás na sua palavra. Nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. O Senhor Deus está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Mesmo debaixo da perseguição mais severa, mesmo debaixo de algum sofrimento insuportável, algum tormento espiritual ou algum mal físico, seja a doença que for, o Senhor Deus nos promete: nenhum fio de cabelo da sua cabeça se perderá. É promessa de Jesus. Em meio ao sofrimento, o Senhor Deus nos faz perceber o seu amor ainda mais intenso. Fala a verdade. Quando tudo está bem, a gente se esquece de Deus, mas em meio ao sofrimento a gente busca o Senhor com mais intensidade. Como C.S. Lewis falou no seu livro, O Problema do Sofrimento ou O Problema da Dor. Ele disse assim: Deus nos sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas Deus grita em nossas dores. Esse é o megafone para despertar um mundo surdo. O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. O mundo há de ver o sofrimento da igreja, mas nós veremos o triunfo da noiva de Cristo. O sofrimento aguça o nosso olhar, para que a gente fique com o olhar fixo em Jesus, vidrados em Jesus. Como Paulo diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olha para Jesus, fixa o teu olhar em Jesus, esquece todas as outras coisas. Mas eu sei, eu reconheço que em meio ao sofrimento, o nosso olhar pode enfraquecer, a nossa visão de Jesus pode enfraquecer. E aí, é necessário, mais do que necessário, enfatizar uma exortação, uma aplicação que a gente ouviu em todas as mensagens até agora. Sejam vigilantes. Senhor Deus, mesmo sermão escatológico, mas narrado lá em Marcos 13, ele diz: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Imagina, se Jesus marcasse uma data, a gente ia viver relaxado até a véspera, igual a gente faz com prova na escola, na faculdade, não é? Mas Jesus diz: fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo, digo a todos: vigiem. Não tem para onde correr. A gente tem que ser vigilante em santidade. A gente não sabe o dia nem a hora da volta de Jesus. A gente não pode relaxar com a fidelidade ao Senhor. Devemos ser vigilantes na oração, vigilantes na leitura da palavra, vigilantes na participação dos cultos, em toda oportunidade de busca que a igreja dá a gente. No discipulado, nas células, nos cultos de oração, em todos os cultos, em todas as reuniões, devemos ser vigilantes, observando cada um dos mandamentos de Jesus.
Jesus fala à igreja de Sardes, em Apocalipse: se você não estiver vigilante, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Cuidando na nossa vida com zelo, zelando pela igreja, nós devemos ser vigilantes, tal como os pais o são com os filhos. A gente está vendo um monte de pais espalhados aqui, né? Várias crianças, várias idades, e algumas já chegaram à idade mais perigosa. Não é quando começa a falar, é quando começa a andar. E o que a gente tem visto? Os pais vigilantes correndo atrás dos filhos. Nós devemos ser vigilantes assim, não tirar o olhar do filho, nem por um segundo, nem por um milésimo. Tal como os pais cuidam bem dos filhos. Não piscam, nem dormem, não é verdade? Se tem algum pai aí que já está dormindo de madrugada, fique feliz. Irmãos, tal como um pai vigilante que não tira o olho dos seus filhos pequenos, nós devemos vigiar, zelar pela nossa vida e pela vida da igreja, sem nos desviarmos de Jesus nem um milímetro sequer. E o Senhor Jesus, num outro momento escatológico, continua exortando a igreja, e temos aí as próximas exortações nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Segunda aplicação: arrependam-se. O arrependimento é metanoia, mudança de mente. O que Jesus diz em Apocalipse 2: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. E ele continua: portanto, arrependa-se. E em vários outros trechos, capítulo 2 e 3, ele diz às igrejas: arrependam-se. Isso significa: mudem a cabeça, mudem o pensamento, seu modo de pensar, mudem a cosmovisão, reconsiderem tudo o que fizeram. Antes pensávamos segundo os nossos próprios desejos, as nossas próprias filosofias. Agora a gente deve raciocinar com a mente de Cristo. A partir do arrependimento, nós passamos a discernir tudo espiritualmente. Então a nossa mente mudou. E aí pode até parecer que o arrependimento é mera postura mental, mas não se deixe enganar. Preste atenção nas cartas às igrejas da Ásia Menor, o arrependimento sempre aparece ligado a uma ação. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Arrependa-se e pratique as obras do início, as obras do primeiro amor, as obras de fidelidade. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. O Senhor Jesus diz em Apocalipse 3, mas se você não estiver atento, vigia, obedeça e arrependa-se. Ele continua: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso, seja diligente e arrependa-se, seja zeloso, seja vigilante e arrependa-se. O arrependimento envolve necessariamente uma tomada de ação. A gente não foi chamado a se arrepender e ficar só pensando sobre isso. É uma mudança de mentalidade que leva a uma mudança de ação, uma vida diferente. Jesus realizou em mim, em você, em nós, uma mudança total no nosso modo de pensar, no modo de encarar todas as coisas. Então nós temos que necessariamente viver de modo diferente. Então se Jesus diz para nós nos arrependermos, como ele disse às igrejas, arrependam-se e obedeçam. A terceira aplicação: obedeça a Jesus, obedeça a Jesus. Quando Jesus pregou os seus sermões, todos os seus sermões, anunciou suas cartas às igrejas, o que você acha que ele pretendia? Que a gente ouvisse tudo e fizesse exatamente o contrário? É claro que não. Ele escreveu às igrejas, anunciou toda a sua palavra dos seus sermões às igrejas da Ásia, para que nós obedeçamos cada uma das suas palavras. Quando a gente educa os nossos filhos, qual é a expectativa que a gente tem? Que eles nos obedeçam em tudo, porque a gente sabe que ao nos obedecerem, eles evitarão os maus caminhos, não cometerão os mesmos erros que nós. Mas é claro que Deus não cometeu erro algum, portanto o caminho que Ele diz para nós seguirmos,
indubitavelmente, é o caminho perfeito, é o melhor para nós. Algum pai, alguma mãe, algum parente, amigo pode até nos dar conselhos e errar. Fala, me obedece, hein? Vai por aqui, faz o que eu estou mandando. Até mesmo um conselheiro, um mentor financeiro, um coach, qualquer um desses pode errar. Mas Jesus não errou, então obedeça a Jesus. Nosso Pai amado enviou Jesus justamente para isso. Ele diz, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Obedecer a Jesus é trilhar o caminho da segurança que tanto nós desejamos. Você quer passar por essa vida e aproveitar o melhor dessa vida, você tem que obedecer a Jesus. Tal como um filho, né, que ouve a voz do Senhor, que ouve a voz do Pai e vai atrás, solta, deixa tudo para trás e vai embora. É engraçado, né? Meu filho mais novo, ele faz isso. Ele tem 1 ano e meio, Samuel. Mas tanto lá na igreja quanto aqui no retiro, quando a gente chegou, o pessoal do louvor estava passando o som. E aí quando ele ouviu o louvor, e ele faz isso na igreja também, ele solta a nossa mão e já vai andando. Ele vai andando igual um pinguinzinho, balança o braço, assim, todo feliz. Ele vem direto para a igreja. A gente fica preocupado naquela rampa ali da igreja, da entrada da igreja. Ele vai descendo e pega a carreira e vai embora. Que a gente fica no primeiro culto, aí fica no intervalo e já começa o segundo culto, ele ouve, aí ele já levanta e vai embora. Então larga para trás tudo quanto é peso do mundo, solta, deixa para trás. E quando você ouvir a voz de Deus, ouvir a Jesus, ouvir os cânticos do Senhor, ouvir o louvor, segue isso. Quando o Senhor te der uma palavra, Ele está dizendo aqui na sua palavra, obedeça, segue a Jesus, larga tudo, deixa tudo para trás e faça exatamente o que o Senhor Jesus nos diz. Mas persevera, nossa quarta aplicação. Perseverar é persistir, ter constância, paciência, continuar. É seguir a Jesus cheio de esperança, não importando as circunstâncias, porque Ele promete, perseverando nós obteremos a vida. Lucas 21:19, é perseverando que vocês obterão a vida, perseverando nós reinaremos com Cristo. O Senhor Jesus diz lá em 2 Timóteo, né, Paulo, por inspiração de Deus, se perseveramos, com Ele também reinaremos. Olha a palavra de Deus dizendo para nós, perseverem, pois obterão a vida, reinaremos com Jesus, porque o Senhor Jesus promete. Há vitória para aqueles que perseveram são vencedores, como Ele diz, persevere. Pois ao vencedor Jesus promete, darei o direito de comer da árvore da vida e não sofrerá a segunda morte. Persevere, pois ao vencedor Jesus dará o maná escondido, uma pedra branca com um novo nome. Ao vencedor Jesus dará autoridade sobre as nações, a mesma autoridade que Ele recebeu do Pai. Persevere, pois ao vencedor Ele dará a estrela da manhã. Persevere, pois ao vencedor Jesus dará vestes brancas e jamais apagará seu nome do livro da vida. Persevere, pois Jesus promete que fará do vencedor uma coluna no santuário do Senhor e dali o vencedor jamais sairá. Persevere, pois o vencedor triunfará com Cristo e terá o direito de se assentar com Jesus em seu trono. Amém? Então oremos. Senhor Jesus, diante de todo o ódio, perseguição e sofrimento que a igreja tem passado, ajuda-nos a perseverarmos com paciência até a vitória, para reinarmos contigo na eternidade, Senhor. E enquanto esse dia não chega, nos dê a firmeza necessária, Senhor, para sermos obedientes e fiéis ao Senhor. Aqueça, Senhor, nosso coração, mantenha as nossas almas em chamas, para que a Tua igreja seja sempre avivada, e desde já uma igreja triunfante, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém.